Amém? Se essas palmas for para mim, eu agradeço. Mas se for para Deus... Amém. Amém. Shalom, como diz a pastora Silvia, né? Shalom, a paz do Senhor esteja com vocês. Manishamá, vocês estão bem? Tá vendo? Nós estamos progredindo com o hebraico. A pastora a Joelma, ela está responsável pelo ensaio das crianças que vão cantar em hebraico, tá? Dia 18 de dezembro. Então, pessoal, dia 18 de dezembro, nós vamos ter as participações das crianças, cantando uma música linda em hebraico, e o coral das velhinhas também vai cantar 2 músicas, 2 louvores, tá? Quem quiser entrar no coral, ó, dá tempo ainda, né, Joelma? Certo? No sábado, às 9 horas da manhã. O ensaio aqui na igreja. Precisamos de homens para entrar no coral. Mas Deus é bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 3 ao 11. E você deixa a sua Bíblia aberta aí, tá? João, capítulo 8, do verso 3 ao 11. Glória a Deus. Então diz assim: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante no ato de adultério. Assim sendo Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar o Senhor Jesus. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido nada. Porque insistiram nas perguntas, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente se inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram e se retirando um por um, começando pelos mais velhos, até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, estou aqui, Senhor Jesus, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor ordenou e mandou, que eu venha me esvaziar totalmente, Deus, de mim, mas que o Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai, com o teu poder, Pai, traga, Senhor, da minha memória tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor trouxe ao meu coração, para que nós possamos, Senhor, ser, Pai, ministrado nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Bom, eu já preguei sobre essa palavra
Eu acredito que muitas pessoas já ouviram, muitas pessoas pregarem sobre essa mulher. Mas aqui nós vamos para outra mão, né? Para outra via. Aqui aconteceu, nessa história, aconteceu uma coisa muito interessante, que só tendo o entendimento bíblico e da cultura hebraica, que vai nos ajudar a entender isso. Os fariseus e os doutores da lei pegaram essa mulher em adultério e levaram até Jesus. Vamos ver o que eles pensaram assim, ó, vamos ver o que esse Jesus vai fazer agora. Essa mulher foi pega no ato do adultério. Na lei de Moisés, mandam apedrejar até a morte. Então a vida dessa mulher estava correndo grande perigo. Essa mulher estava em um jogo. E os fariseus e os doutores da lei queriam apedrejar até a morte. Como já lemos, eles levaram a mulher até Jesus. E Jesus não fala nada. E fica ali escrevendo na areia. É isso que nós vamos aprender hoje. Amém? E Jesus não fala nada e fica ali escrevendo na areia. E os fariseus e os doutores da lei insistiam muito. E Jesus dá uma olhadinha assim para cima, olha para o alto, fala alguma coisa e continua escrevendo na areia. Esse ato de Jesus muda completamente as posições dessas pessoas. Esse ato que Jesus fez de escrever na areia muda o ato dessas pessoas. E o que tinha em Jesus que mudou a posição daquelas pessoas que queriam apedrejar essa mulher? Será o que mudou a posição daquelas pessoas foi o que Jesus disse? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou foi o ato de Jesus estar escrevendo na areia com o dedo? Quem é que tira a primeira pedra aí? Quem é dessa parte? Que acredita que mudou a posição dos escribas fariseus ali, doutores da lei? Foi quando Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quem é do outro lado? Que foi o ato de Jesus estar escrevendo na areia que mudou a posição deles. Vocês estão divididos? Amém. Mas para a gente entender um pouco, né, precisamos entender do processo, do que aconteceu antes, lá no capítulo 7. Mas no capítulo 7, guarda bem na sua cabecinha, você vai ler na sua casa, tá? Para você não perder nada. Porque aqui tem segredos. Amém? Então, você vai chegar na sua casa e você vai ler o capítulo 7. Aí vocês vão entender a revelação que tem por trás do Senhor Jesus está escrevendo na areia. Jesus estava ali na Galileia. Ele saiu da Galileia. Estava acontecendo ali a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Em um determinado momento, Jesus sobe para o templo durante a festa dos tabernáculos. Aqui está o motivo de Jesus escrever na areia. Quando Jesus chega lá no templo, Jesus clama. Está lá no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 37. No último dia de festa, a festa mais importante, o último dia da festa ali,
Jesus levantou-se e clamou em alta voz: se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba. No capítulo 7, verso 38, diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de água viva. Gente, quando eu li esse versículo, eu falei, já basta, entendeu? Não vou nem estudar mais, não vou nem procurar mais. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão de rios de água viva. Ai, Senhor. Essa festa acontece na época mais seca da nação de Israel. Já estava ali entrando, estava ali no mês de setembro, no finalzinho do mês de setembro, para o início do mês de outubro. É a época mais seca. Israel, naturalmente, não tem muita água. Como aqui no Brasil, nós temos muitos rios. Lá não. Lá, falta água. Chove muito pouco durante o ano. E lá não tem rios, como eu disse aqui. Então, a água era bem... A água para eles era um bem mais precioso. Valia mais do que o ouro e a prata. A cultura daquela época em Israel, quando fosse o último dia da festa dos tabernáculos, os sacerdotes que ali estavam pegavam alguns jarros, colocavam-se ao ombro e desciam uma escadaria e ia num tanque que se chamava Siloé. Guarda aí, um tanque que se chamava Siloé. Significa enviado. Em hebraico fala Shiloá. Os sacerdotes desciam para pegar água do tanque do enviado. Eles pegavam a água para lavar ali os templos. Eles jogavam água como oferta nas escadarias, pedindo a Deus por chuva e por salvação. Tá dando para entender? Tá mesmo? Se tiver complicado, eu volto, tá? Então, ali os sacerdotes pegavam, né? E juntavam ali e desciam com jarros para ir nesse tanque de Siloé. Que esse tanque significa o enviado. Agora, a gente prestando atenção nesse cenário que acabou de acontecer, a maior festa acontecendo ali, no último dia, vêm os sacerdotes, pegam a água viva do tanque, do enviado, e levam lá para o alto, para derramarem essa água, para pedir a salvação. Eles entraram na água viva para purificarem seus corpos. Então, eles acreditavam que entrando ali nesse tanque de Siloé, que é traduzido como enviado, água viva, então eles falaram assim, nós vamos entrar ali, porque daí nós vamos ser purificados por essa água. Quando Jesus chega ao templo, Jesus, então, ele dá de cara com esse cenário. Ele dá de cara com os sacerdotes ali, entendeu? Jogando água e fazendo tudo isso daí. E Jesus, quem era o enviado? A igreja sabe. Jesus.
Quem era enviado? Jesus, quando chega, vendo que os sacerdotes estavam fazendo tudo aquilo ali, acreditando que se banhando ali seriam purificados, jogando água no templo, Jesus olha aquela cena e ele clama bem alto: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus clama, dizendo isso, está lá no versículo 38 do capítulo 7. Vocês leem na casa de vocês? Os fariseus, quando vê isso acontecendo, quando viu que Jesus clamou isso em alta voz, eles replicaram. Os fariseus começaram: será possível que foste vós também iludidos? Eles começaram a perguntar para um para o outro: será que você também foi iludido com isso que você acabou de ouvir? Será que você, porventura, acreditou naquela pessoa, naquele homem que estava falando isso? Você é uma autoridade? E você acreditou? Os fariseus e os doutores da lei que estavam ali não estavam entendendo nada. Mas eles, os fariseus e os doutores da lei, quando Jesus viu todo o cenário que estava acontecendo, e quando Jesus clamou em alta voz, eles declararam: nós estamos rejeitando a água viva. A água viva, que é o Senhor Jesus, eles estavam rejeitando. Amém? Isso aconteceu um dia antes da mulher adúltera ter sido pega, tá? Tudo isso aconteceu antes da mulher adúltera ser pega. Um dia antes aconteceu tudo isso, tá? Jesus subiu lá no templo, na festa do tabernáculo, no último dia, viu tudo aquilo acontecendo. Jesus clamou em alta voz e os fariseus rejeitaram Jesus, expulsaram Jesus de lá, do templo, e foi isso. E o relato vem falando que Jesus saiu do templo meio expulso, né? Não concordaram com o que ele falou, então expulsaram ele dali. No dia seguinte, Jesus volta ao templo. Aí Jesus volta ao templo de onde foi expulso. Ah, Jesus. E agora vem esses mesmos homens, os fariseus, com a mulher adúltera que nós lemos. E todos nós sabemos que os fariseus, eles eram e é muito conhecedores das Escrituras. Eles são muitos, eles estudam muitos, eles conhecem a Torá, eles conhecem a palavra, a Escritura de Deus ali, de tudo quanto é jeito. Eles conhecem a cultura deles. Eles não perdem tempo, tá? Até nos dias de hoje. Eles não perdem tempo, eles estudam. Então, eles estavam ali e eles conheciam. Era conhecedor. O fariseu, você não precisava ficar lembrando ele de alguns versículos, igual acontece com a gente, né? Às vezes a gente fala assim: aonde mesmo está aquele versículo? Não.
Eles sabiam de cor e salteado. E os fariseus também, eles conheciam tanto a Escritura, que eles, só dos gestos, só de ele ver os gestos das pessoas, eles já sabiam o que queria dizer. Eles não precisavam nem estar com a Bíblia, nem estar com a Torá. Mas somente deles saberem o gesto da pessoa, ele fala, está lá em tal lugar. De tão conhecedor que eles eram. Então, quando levaram para Jesus a mulher adúltera, para saber a opinião dele sobre o pecado dessa mulher, sobre o que fazer com ela, porque a lei de Moisés falava que deveria apedrejar até a morte. E Jesus ali escrevendo na areia, bem tranquilo, né? Ele estava ali inclinado, escrevendo na areia. Aí chegou os fariseus com essa mulher e colocou bem em frente a ele, essa mulher estava em pé, e eles começaram a querer que Jesus, pegar Jesus no ato, saber o que Jesus ia falar em relação a dessa mulher. Aí, também estavam ali os doutores da lei, e Jesus simplesmente abaixado, inclinado e escrevendo. E eles falaram algo, Jesus olhou para o alto, Jesus falou algo para eles, e Jesus voltou e continuou escrevendo. E Jesus fala assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas agora, há pouco, eu falei que eles sabiam o quê? Da Escritura, da Torá. Eles conheciam, os fariseus conheciam os gestos. Então, quando ele viu Jesus ali abaixado, escrevendo na areia, Jesus nada mais estava escrevendo a lei para eles também. E aí, eles foram saindo um por um, aqueles que foi saindo, um por um. Começando pelos mais velhos, né? Porque os mais velhos tinham mais sabedoria, já pegou no ato o gesto de Jesus ali. E aí Jesus estava escrevendo isso daqui. André, coloca aí para mim, não sei se dá tempo. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Nunca mais nós vamos rejeitar a fonte de água viva. Eu acredito que nunca mais nós vamos desprezar essa fonte. Amém? Eu vou lendo aqui então. Jeremias, quem abriu sua Bíblia, Jeremias, versículo 13. Na minha Bíblia, diz assim: Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão humilhados. O nome dos que apartam da tua pessoa será escrito no pó. Porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. O que Jesus clamou lá no templo? Quando Jesus viu os sacerdotes pegando água e falando que da água viva, né? Que o tanque ali representava Siloé, o tanque da água viva. Jesus clamou em alta voz: venha a mim, né? Eu tenho a água, a fonte da água viva.
Jesus estava ali e escreveu isso, Jesus escreveu isso aqui, isso que nós acabamos de ler. E deixaram, ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que deixaram serão humilhados. O nome dos que apartam da tua pessoa será escrito no pó, na areia, tá? O original é areia. Porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Por isso que os fariseus e os doutores das leis, leram em Jesus. Quando Jesus estava ali escrevendo, Jesus estava escrevendo o nome de cada um. Quando eles olharam para Jesus e viram o que estava sendo escrito, era o nome deles, eles começaram a soltar a pedra, começou pelos mais velhos, que já sabiam mais ainda, né? Começou a soltar a pedra e foi, um a um, foram embora. E eu fiquei pensando, tá? Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, eu pensei, Deus, quantas vezes será que nós estávamos desprezando ou desdenhando a sua palavra, ou desprezando o Senhor? Quantas vezes nós não vimos, mas será que o Senhor já não escreveu o nosso nome na areia? E por isso que os fariseus, os doutores das leis, leram e foram embora. Aqui, quando Jesus vai escrevendo na areia, a gente pode imaginar o cenário, né? Eu quero que vocês imaginem aí. Imaginam vocês ali, tudo em volta de Jesus, e Jesus ali escrevendo, e cada um de nós vendo o nosso nome. Silvia, Brunelli, Ricardo, Franciele, Rosângela, Sara, Vinícius, Natasha, Fabrício, Ana Paula e assim por diante. Dá para imaginar a cena? E o mais interessante é que eu ouço muito essa palavra. Deu um clique na cabeça dele, acendeu ali, sabe, atiçou um gatilho na cabeça desses homens, e esses homens foram embora, um de cada vez. Eles entenderam que Jesus estava fazendo. Nós não podemos rejeitar a fonte de água viva. Nós não podemos abandonar a fonte de água viva. Porque se nós abandonar a fonte de água viva, que é Jesus, nós sofreremos vergonha. Nós passaremos vergonha. Esse é o poder da palavra, por isso que eles foram embora. Os fariseus e os doutores da lei, eles tinham muito medo de enfrentar a vergonha, e também de serem abandonados por Deus. Eles tinham medo. Eles tinham aquele jeito meio torto deles,
né? Aquele meio não acreditava que Jesus era Jesus, né? Que ia ser a volta de Moisés. Mesmo eles não acreditando que Jesus era Jesus, naquele momento, mas assim mesmo eles queriam a Deus. Está dando para entender? Eles queriam a Deus, do jeito deles, mas eles queriam a Deus. Eles queriam ser aceitos por Deus, por mais do jeito deles, mas eles queriam ser aceitos por Deus. Eu acredito que todas as pessoas, a maioria, 90% do mundo, elas querem ser aceitas por Deus. Nós queremos ser aceitas por Deus. Mas o mais lindo desse texto é saber que Israel é um país que não tem areia. Mas no original, no hebraico, nessa parte, fala que Jesus estava escrevendo na areia. Então era na areia. Mas lá não tem areia. Israel é um país de muitas pedras. É difícil você ver em Israel lugar de areia. Para vocês terem uma ideia, nas praias principais lá de Israel, eles exportaram areia de outros países para levarem para Israel, para fazer aquela faixa da praia. Então não tinha areia ali. Israel é feito de pedras. Até o deserto, que nós achamos que é de areia, quando nós assistimos os filmes, né? Que é de pedra. Tá? Então ali era raríssimo. E agora vem a pergunta: por que Jesus escreveu os nomes de todos eles na areia? Por que Jesus não pegou uma pedra e escreveu na pedra? Já que lá é um país de pedras. E já que lá o costume mesmo era escrever em pedras. No entanto, que se você for para Israel, você vai encontrar várias pedras na parede com inscrições. Até hoje. Os estudiosos, eles escavam e acham pedras escritas. Por quê? Porque não tinha areia. Então escreviam nas pedras. E por que Jesus escreveu o nome deles na areia e não na pedra? É para a gente se pensar. Jesus escreveu o nome deles na areia porque Jesus é a água viva. Jesus escreveu nomes daqueles fariseus ali na areia porque ia vir o vento e ia desfazer, ia apagar. E ali eles poderiam ser perdoados, como poderão ser perdoados. Amém? Porque vocês sabem que os judeus, a maioria deles não aceitam Jesus, né? Uma boa parte de lá. Então, Jesus escreveu ali na areia porque sabia que ia desfazer. Porque se Jesus escrevesse o nome deles na pedra, eles iriam ficar condenados eternamente. Eternamente. Se Jesus ali tivesse pego uma pedra e tivesse escrito ali os nomes daqueles fariseus, doutores das leis que estavam ali, eles seriam ali eternamente e não seriam perdoados. Olha que interessante.
Não é interessante? Em Israel também tem um costume que quando morre alguém, eles colocam pedras em cima do túmulo, edificando aquele lugar. Então ali é muita pedras. E ali Jesus pôde falar assim para os fariseus, para os doutores das leis. Eles podem olhar para Jesus, como eles sabiam a escritura de cor e salteado. Naquele momento que eles começaram a soltar as pedras e saiu um por um, eles também poderiam ter pensado: por que Jesus não escreveu na pedra? Está escrevendo o nosso nome só na areia. Se aqui o costume de Israel é escrever na pedra. Naquele momento, Jesus estava falando para ele e está falando para nós. Eu estou pronto para perdoar vocês. Eu estou pronto para perdoar o maior pecado que você acha que você fez. Tem pessoa que pecou e às vezes ela olha e ela não tem coragem de se perdoar. Um dia, faz muitos anos, eu estava conversando com um homem e ele falou assim para mim assim, eu falei: por que o senhor não muda de vida? Por que o senhor, né, não faz tudo certinho? Ele falou para mim assim: Rosaninha, eu sou tão pecador que Jesus não vai gastar tempo em me perdoar. O meu pecado é tão grande que Jesus não vai me perdoar. Eu falei: engano seu. Então Jesus está querendo aqui, Jesus está mostrando para nós que talvez até o nosso nome foi escrito ali na areia. Mas para nós olhar e ver que o vento vem, passa, sopra e foge, apaga. Significa ali, escrever na areia será apagado. Será apagado. O Senhor, Ele quer, Jesus, Ele quer que você e eu, todos os dias das nossas vidas, que nós pedimos perdão para Ele dos nossos pecados. E se tiver alguém com esse pensamento, olha, meu pecado é tão grande que Jesus não vai me perdoar. Deixa do jeito que está, porque Jesus não vai me perdoar, porque o meu pecado é muito grande. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele está pronto para perdoar qualquer tipo de pecado. Quando a pastora Silvia abriu o culto e falou, eu falei: Deus é testificação da palavra. Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Independente da maneira que você fez, da maneira que Ele perdoa. Mas para que você receba o perdão, você precisa estar com o coração totalmente arrependido. Totalmente voltado aos pés do Senhor. Era muito fácil ali, quando eles viram que Jesus estava escrevendo os nomes dele ali na areia, que agora vocês aprenderam isso. Era muito fácil eles virem até Jesus e falar: opa, meu nome está escrito ali. Eu vou lá, eu vou ajoelhar nos pés de Jesus e falar: Jesus, me perdoa da minha ignorância. Eu sei tanto a Escritura. Eu sei tanto, eu sou conhecedor da tua palavra, mas eu sou ignorante.
Porque tem pessoas, gente, que sabem a Bíblia de capa a capa. Se você for conversar com ela, ela só te lança versículo. Sabe? Uma metralhadora. Mas, quando você vai olhar a vida dessa pessoa, você fala, meu Deus, ela não vive nada do que ela falou. Ela só me metralhou com os versículos. Mas ela não vive. É a mesma coisa eles, os escribas e fariseus. Sabiam tudo. Mas não reconheceram que Jesus era a fonte de água viva. Que Jesus era enviado de Deus para salvar. Amém? Jesus é enviado de Deus. Jesus foi exatamente para aquele lugar, porque era aquele povo que ele queria salvar. Os judeus. Mas eles rejeitaram. E nós, como somos gentis, e nós recebemos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos encontrou e mudou a nossa vida. Então, agora nós somos totalmente dele. E glória a Deus por isso. E eu também vi nessa história que tem pessoas que perdem muito tempo, entendeu? Para chegar até Jesus, para ter uma mudança. Perdem tempo. Porque você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o número da sua senha? Talvez você está repreendido em nome de Jesus. Talvez você saia daqui 5 minutos, feche os olhos. Nós não sabemos quando vai chegar a nossa hora. A nossa hora, a hora de cada um, vem para crianças, para jovens, para meia-idade e para velhos. Quando nós chegamos nos 70, 80 anos, o que eles falam? Nossa, os dias, eu ouço isso da minha mãe. Minha mãe fala assim, olha, daqui uns dias eu já não estou mais aqui, eu tenho 84 anos. Daqui uns dias eu não vou estar mais aqui. Então, quando a pessoa chega a uma certa idade, ela já vai sabendo que ela não vai estar mais aqui daqui a um tempo. Mas também, eu e você pode morrer antes dela. Então, nós não sabemos o dia da nossa ceia. O dia que Jesus vai vir para nos levar. Amém? Então, nós precisamos estar preparados. Preparada como? O seu coração voltado para Deus. Você com um coração perdoador, perdoando as pessoas. Porque se você não perdoar, Jesus não te perdoa. Isso é Bíblia. Olha que sério. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, ó, você precisa pedir perdão. Ela, imagina que eu vou pedir perdão, imagina que eu vou me humilhar, eu não vou fazer isso nunca. Eu falei, se você não fizer, você morrer, você vai para o inferno. Não vou para o inferno nada. Eu falei, isso é Bíblia, isso não é Rosana, isso é Bíblia. Então, gente, se você tiver alguma coisa contra alguém, se o seu coraçãozinho aí está meio pesado, meio fechado, meio rancoroso, trata de começar a abrir e pedir para Deus tirar isso de você. Trata de colocar isso diante de Deus, falar, Senhor, meu coração está assim, eu não consigo aceitar isso. A pessoa fez isso para mim, e eu fiquei dessa forma. Começa a colocar tudo para fora. Senhor, mas eu decido perdoar. Perdoar não é sentir, sabia? Se eu for esperar sentir alguma coisa para perdoar alguém, eu vou morrer e vou para o inferno. Agora, se eu tiver a atitude de
perdoar alguém, e perdoar realmente, aí se eu morrer eu vou para o céu. Então nós precisamos perdoar. E nós precisamos ter um coração perdoador. Amém? Perdoar aqueles que fizeram mal para a gente. E também nós vamos perdoar aqueles a quem nós fizemos mal. Porque se a gente for olhar para trás, a gente fez muita coisa para as pessoas. É que a gente vai se esquecendo. E aí a gente só vai se lembrando do que vão fazendo com a gente. Mas o que a gente faz com os outros, a gente esquece. Amém? Então, que essa palavra fica no seu coração, que você não deixe de ler o capítulo 7 para você entender tudo, tá? E não se esqueça, você pode ter o maior pecado. Você quebrantou seu coração ali diante de Deus, ali, ó, o Senhor vem e te perdoa. E se o Senhor te levar, você vai estar no céu. Triste é quando nós estamos num velório de alguém, eu não sei se vocês já foram, e você vê a pessoa ali no caixão, você conhece a pessoa, você vê ela estendida ali no caixão, e você fala, meu Deus, essa pessoa não perdoou fulano. Ela falou comigo há 3 horas antes, e aconteceu com ela, ela morreu agora. E eu sei que ela não perdoou fulano. E nós sabemos, sabendo disso que está escrito na Bíblia, que nós temos que perdoar para Jesus nos perdoar, eu vou olhar para a pessoa e falar, meu Deus, misericórdia. O meu choro não vai ser de tristeza, da falta da pessoa. O meu choro vai ser de pânico, porque ela não foi para o céu. Amém? Aí tem gente que fala assim, mas a pessoa antes de morrer tem 3 segundos para resolver sua vida. Pode ser que tenha, não morri ainda. Mas se nesses 3 segundos não deu tempo de você lembrar? Você já parou para pensar nisso? Eu penso na minha morte todos os dias. Eu penso no meu velório. Eu quero meu velório muito chique. Eu quero uma roupa bem bonita. E quero todo mundo lá rindo, feliz da vida, porque eu quero que todos olhem para mim e falem assim, ó, essa daqui a gente conhecia, está lá no céu. Vão sentir saudade de mim. A minha família vai sentir a dor da saudade, mas não vai sentir a tristeza de saber que eu fui para o inferno. Então, a vida cristã é muito séria, gente. A gente não podemos brincar de ser crente. Nós temos que viver a palavra. Amém? Não dá para brincar. Né? Eu vou chamar o grupo do louvor aqui. E eu peço que enquanto eles estiverem cantando, Maranata, vem, Senhor. Todo dia eu falo para o Senhor, volta logo, Senhor. Volta logo, Jesus. Volta logo, porque os dias estão cada dia piores. Eu não sei se vocês perceberam que o dia passa muito rápido. Aí eu fui assistir uma reportagem sobre isso, aí falaram que é porque nós temos muito o que fazer, os nossos afazeres são tantos hoje, que nós não percebemos o dia passando. Mas não é, gente. O Senhor diz que Ele ia abreviar os dias do seu povo, do teu povo, para não sentir a grande maldade que tem no mundo. Está dando para entender? Amém. Então o Senhor está abreviando os dias. Por isso que o dia passa muito rápido. Para a gente não sofrer em tanto. Amém?
Então, enquanto eles louvam ao Senhor, quem quiser, tá? Ninguém é obrigado aqui a nada. Mas se você tiver o desejo no seu coração de investigar a sua consciência, a tua consciência, investigar aí o seu coração e falar: Deus, tem algo em mim que vai me impedir se eu morrer daqui a 5 minutos. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, porque só existe 2 caminhos, tá, gente? Céu e inferno. Então você pode levantar, falar com Deus, derramar o seu coração diante dele, ajoelhar se preciso for. Se você amaldiçoou alguém na sua, sabe, com a sua boca, se você falou mal de alguém, se você criticou alguém, fale para Deus, esta noite é uma noite de conserto. Se os fariseus tivessem se consertado quando viram os nomes deles escritos na areia, oh Senhor, eles estariam diferentes. Pede perdão também para os seus antepassados. Fala para Deus, fala: Deus, eu peço perdão dos pecados dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Senhor, nem eu conheci, mas se eles fizeram algo contra o Senhor, Pai, que o Senhor já perdoa. Perdoa a minha vida. Amém? Enquanto eles vão louvar, nós vamos orar. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor é a nossa salvação, Deus. E nós nos rendemos, Senhor, a teus pés, Pai. Para poder colocar o nosso coração diante do Senhor. Para colocar, Senhor, diante do Senhor, Pai, os nossos defeitos, os nossos pecados. Oh, Senhor, me perdoa quando eu pensei, Pai, mal de alguém. Quando eu julguei alguém, Pai, sem conhecer. Quando eu apontei o dedo, sem saber da situação da pessoa. Perdoa, Deus. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, a JCR. Perdoa, Deus, os seus pastores. Perdoa, Senhor, as suas pastoras. Perdoa, Senhor Jesus, os jovens. Perdoa, Senhor, os diáconos, diaconistas. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, aqueles que te louvam. Perdoa aqueles que pregam, Senhor Jesus, no teu nome. E às vezes está com o coração podre, Deus. Troca, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor se faz presente no nosso meio. E o nosso coração está contrito, Senhor. O Senhor, Pai, é a nossa luz. O Senhor traz a clareza para nós da Tua palavra. A Tua palavra é a luz, é a lâmpada para nossos pés. Então, Senhor, nos perdoa. Que nós saímos daqui, Senhor, mudados, transformados, com pensamento. Ah, se esse fosse a última noite minha. Ah, se essa fosse a minha última noite. E amanhã, talvez, às 6 da manhã, eu não abrirei os olhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor. Senhor, essa noite vai ser a última noite de tantas pessoas, Deus, deste mundo.
Senhor, que essas pessoas tenham consciência de saber que nós não somos eternos aqui nessa terra, mas nós temos a vida eterna. Mas aqui nós vamos morrer. E se nós morrermos com o coração destruído, com amarguras, com queixas, Senhor, nós não entraremos no céu. Mas se nós nos quebrantar diante do Senhor e colocar tudo que está em nós diante do Senhor e pedir perdão, Deus, pelas nossas atitudes, a porta estará aberta e nós vamos entrar para cear com o Senhor. E nós vamos reinar com o Senhor, Pai. Nós vamos reinar com o Senhor. Nós vamos reinar com o Senhor. Não deixa que ninguém, não deixa que você, que a falta de perdão vença você. E você não pode viver e reinar com Cristo. Que o nosso coração seja um coração de criança. Que nós podemos perdoar aqueles que nos machucaram, que nos feriram, aqueles que nos deixaram. Senhor, que o Senhor venha perdoar aqueles que nos deixaram. Aqueles, Pai, que nos criticaram. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados daqueles, Pai, eu perdoo todos os pecados daquelas pessoas que me rejeitaram, que falaram de mim, Deus. E te confiarei, eu nada temerei. Porque o Senhor, Pai, é a porta para que eu possa entrar e viver com o Senhor. Mude o nosso pensamento, o nosso coração. Quando alguém falar de nós, quando alguém falar de você, você vai abençoar essa pessoa. Você vai abençoar essa pessoa. Quando você souber que alguém falou de você por trás, você vai abençoar. Você vai falar, eu abençoo essa pessoa. Nós precisamos ter um coração perdoador, Deus. Isso que falta para o teu povo, Pai. Nós somos cheios de mimimi, Deus. Nós somos cheios, Pai, de coisinhas, Senhor. Coisinhas, Pai, que machucam, Pai. Mas que o nosso coração, Pai, pode aprender, Senhor, a perdoar o tempo todo. Espírito Santo de Deus, só o Senhor, Pai, convence as pessoas, Pai. Eu não convenço ninguém. Convence as pessoas, Pai, que estão aqui, Senhor, a perdoar, Pai. A voltar, Senhor Jesus, para o Senhor limpo de coração. Porque se o Senhor vier, Senhor, nos recolher hoje, nós iremos, Senhor Jesus, entrar pela porta e reinar com o Senhor, Pai. Aqui é tudo muito pouco, Deus. Aqui é tudo muito pouco, Senhor. Para tantas coisas que nós vamos ter com o Senhor. Às vezes nós desejamos carros novos, casas e tantas outras coisas, roupas de marca, bolsas de marca. Às vezes nós desejamos coisas, Senhor, que nós não precisamos, para poder, Senhor Jesus, o nosso coração, Senhor, encher dessas coisas. Mas, Senhor Jesus, o que está faltando no nosso coração
é ser preenchido pelo Senhor. O vazio que está nos nossos corações tem que ser preenchido pelo Senhor, porque nós vamos viver, nós vamos cear com Cristo, nós vamos viver eternamente com Ele. Então tudo aqui, tudo que acontece aqui, não vale a pena a gente não perdoar ou a gente falar mal, não vale a pena. Vale a pena a gente redobrar o amor de Cristo Jesus em nós. E quando alguém falar de nós, nós vamos lá e abraçamos essa pessoa com o amor de Cristo. E que nós não deixamos isso mudar a essência que é de Cristo em nós. E que nós vamos buscar essa essência do amor de Cristo. Para poder olhar para as pessoas sem julgar. Para olhar para as pessoas sem apontar o dedo. Para olhar para as pessoas amando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada. Senhor, eu quero te agradecer com a tua igreja, Senhor, nesta noite. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, com todos aqui que estão presentes, Deus, e ouviu a tua palavra, Senhor. Que nós possamos meditar na tua palavra de dia e de noite. E que nessa noite nós saímos daqui, deste lugar da casa de oração, aonde Deus está presente, aonde o Espírito Santo está presente. Mas que nós saímos daqui com um coração renovado, com um coração novo. Que nós saímos daqui. E se tiver alguém no seu coração, que você chegue na tua casa, ligue para essa pessoa, ou se essa pessoa mora perto, vá até essa pessoa e se conserte com ela. Mas não foi eu que errei, foi fulana que errou. Não importa, para Deus não importa. Para Deus o que importa é você ir lá e resolver. Amém? Glória a Deus. Em todos os momentos das nossas vidas, e se Ele é a resposta, nós não precisamos de outra resposta, porque Ele é a resposta. Para todo tempo, para todo momento, para tudo aquilo que nós precisamos, Ele é a resposta. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vão em paz. Uma ótima semana.